Olá! Nesta videoaula, trabalharemos com os comandos de dimensionamento. Essa videoaula é complementar à aula de cotagem. Nós trabalhamos na videoaula anterior em todos os aspectos teóricos de cotagem. Agora nós vamos trabalhar no AutoCAD, como efetivamente nós configuramos os parâmetros de cotagem do CAD. Para isso, eu já criei dois layers específicos. É sempre interessante que você crie também um layer cotas. Aqui eu coloquei apenas um outro layer chamado layer desenho, mas a gente pode continuar com os nossos layers visível, não visível, eixo, texto e assim respectivamente. Bom, então eu vou mudar aqui o meu layer para layer desenho e eu vou precisar que vocês desenhem qualquer um objeto na tua área de trabalho, contanto que ele tenha uma base. Eu vou ligar o orto, uma base de tamanho 100 unidades. Ele ficou pequenininho. Eu vou usar aqui o scroll do mouse para ampliá-lo. Vou desligar agora o orto no F8. E eu vou fazer qualquer tamanho aqui, não tem problema nenhum. E depois eu vou fazer isso aqui. Pode ser, quer dizer, eu só fiz uma linha de 100 e as outras eu fui subindo, né, botando para o lado para ter um desenho passivo de se desenhar algumas cotas. Eu vou desenhar também uma circunferência aqui do lado para a gente poder trabalhar, né, poder aplicar aqui uma cota de um diâmetro, no caso. A minha ideia vai ser mostrar como é que a gente configura os parâmetros aqui de cotagem e a gente aplica algumas cotas, mas vocês podem, na apostila de AutoCAD que foi disponibilizada no Moodle, detalhar um pouco mais vários tipos de cotagem. A gente vai fazer aqui cotagem linear, cotagem alinhada, etc. Mas nós não vamos trabalhar nessa videoaula com todos. Aqui é apenas para abrir a porta da configuração do dimensionamento para vocês. Vocês vão aprender como se faz essa configuração e como se aplica as cotas. Para praticar todos os tipos de cotas, é interessante que você vá na apostila de AutoCAD, veja as instruções e tente exercitar em um arquivo muito parecido com esse, né, desenhando peças e aplicando as cotas em si. Pois bem, eu fiz uma linha de tamanho 100 para a gente ter referência. Referência de quê? Se eu for desenhar uma cota, eu preciso saber qual vai ser o tamanho do texto da cota. Se essa linha aqui é tamanho 100, se eu colocar uma cota de tamanho 50, ela vai ficar desproporcional. É por isso que é sempre importante a gente ter uma referência que a gente vai utilizar. Em geral, eu utilizo uma redução para uma linha como essa em torno de 8 vezes ou 10 vezes. Quer dizer, se essa linha aqui, na verdade, como essa linha aqui tem 100, quando eu for configurar os parâmetros, eu vou usar a referência 8 ou a referência 10. Quer dizer, de até 100 unidades, eu vou desenhar uma cota de altura 10 ou de altura 8. Vou aplicar a cota e vou verificar se esse tamanho está bom. Se não tiver, eu tenho que fazer as alterações dos parâmetros de cotagem direitinho e verificar como é que vai ficar de maneira que a apresentação ela fique boa. Aí eu vou ter que usar bom senso nesse sentido. Você pode dizer que nesse momento você não tem bom senso para fazer isso. Mas com as aulas, com a prática, observando a forma como eu vou cotar, da maneira que eu também vou te dar assistência durante as aulas, com a prática você vai adquirindo o bom senso necessário para se desenhar as cotas em si. Onde é que ficam então as cotas? As cotas elas vão ficar na guia de anotações e na área de Dimensions. Nessa área de Dimensions a gente vai usar dois botõezinhos apenas. Esse botãozinho aqui, que ele vai mostrar quais são os tipos de cotas que a gente vai trabalhar. Aqui eu vou exercitar com vocês apenas a linear, a alinhada, a angular e diâmetro. Você pode exercitar outras se vocês quiserem.
em casa, tá? Mas você vai ter que desenhar, por exemplo, arco, você vai ter que desenhar um arco e assim respectivamente. Aqui, ó, e esse outro botãozinho, tá vendo? Essa pequena flecha sutilzinha aqui é o que a gente precisa primeiro clicar. Então, eu só vou usar esse ou então aquele botão, mas primeiro eu tenho que configurar os parâmetros de cotagem. Então, cliquei naquele botão e ele vai abrir uma janela de gerenciamento dos estilos de cotagem. Tá? Aqui desses estilos a gente sempre vai ficar com o ISO 25, não tem problema nenhum. Ele vai sempre mostrar para a gente uma visualização prévia dos parâmetros de cotagem. Quando a gente começar a mudar alguns parâmetros, essa visualização vai começar a ficar bem distorcida. Então vocês não se preocupem com isso. Só no final é que ele vai ajustar para a gente, tá? Então não se preocupe com essa visualização nesse primeiro momento. Para configurar o estilo de dimensionamento, eu tenho que ir em Modify. Ao clicar em Modify, ele vai abrir então a modificação do estilo que a gente está trabalhando, que é o ISO 25. E aqui eu tenho diversas guias. As guias que eu vou utilizar aqui com vocês vão ser o seguinte, ó. Vai ser Lines, Symbols and Arrows, de texto também. E nesse caso eu não vou trabalhar com Primary, com Fit. Nesse caso, aqui ele já está configurado do jeito que eu quero, tá? E Primary Units, a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é que a precisão ele seja aqui centesimal, né, 0.00. Acho que isso é isso que você precisa nesse primeiro momento. Não vou trabalhar com Alternate Units, nem com tolerâncias nesse caso. Então, é Lines, Symbols and Arrows, Text e o Primary Units apenas para checar se aqui está no 0.00. Pois bem, Lines é tudo relativo às linhas que eu vou fazer. Então, eu vou ter as linhas de cota, que são as Dimensions Lines, e aí as linhas de construção ou de extensão, que são chamadas Extension Lines. Vamos para a Dimension Lines. A primeira coisa que eu vou fazer é mudar tudo aqui para By Layer, porque eu vou construir um layer. Tá? Eu vou construir um layer, inclusive a questão da espessura tem que estar ali. Como a gente sabe que Dimension Line ele vai ter que seguir, né? Ele vai ter que seguir essa questão do layer. Então você vai fazer as configurações do layer no layer em si. Aí ele vai puxar essas configurações daqui. Extend Beyond Ticks. Extend Beyond Ticks, na verdade, é um pedacinho da linha que vai se estender para além do encontro. Então, você dá além do encontro da linha de extensão com a linha de cota. Então, o que quer dizer isso? Dependendo da extremidade da linha de cota, aqui está em flecha, mas se você pegasse uma extremidade do tipo oblíqua, né, que é usada para arquitetura, ele vai abrir a possibilidade para vocês de configurar um tamanho para uma linhazinha que vai se estender desse ponto para cá. Né? Por isso, aqui ele não está mostrando, tá, né? A gente não consegue mudar porque a extremidade em flecha ela não permite que a gente desenhe uma linha além daqui para lá. Tá? Ele não permite. Mas se eu mudasse isso, deixa eu ir para os Symbols and Arrows para mostrar para vocês como é que fica. Ó. Se eu botasse Architectural Tick e voltasse lá para Lines, veja que ele habilitou. E na medida que eu vou aumentando, né, deixa eu botar aqui por exemplo, para vocês verem. Ó, viu que ele já começou a mostrar lá, tá? Ele já começou a mostrar esse valor para a gente. Então eu não quero, eu vou deixar no nosso caso aqui o Open 30, que é isso que a gente vai trabalhar, tá? Depois eu volto para essa guia. E aí veja que ele já tirou, não consigo mais mexer aqui no Extend Beyond Ticks. Baseline Spacing não precisa trabalhar, porque a gente não vai trabalhar fazendo cotagem paralela automático. Então, eu vou recomendar que vocês sempre, quando forem fazer cotagem em paralelo, façam cotas lineares, uma em cima da outra, respeitando as regras de cotagem para que as linhas de extensão não cruzem as linhas de cota. Sempre contando aí do menor, né, do menor para o maior. Tá?
E aqui eu posso suprimir as linhas, mas não recomendo que vocês façam isso, porque ele acaba suprimindo meia parte da linha de cota. Se não tiver um espaço adequado para a sua representação, for muito apertado, tem muitas informações, muitas linhas uma em cima da outra, você pode, porventura, suprimir essas linhas. Com relação às linhas de extensão, a gente passa para by layer. Então, vamos botar tudo by layer, né? Não esqueça. Aqui a gente continua, ó, suppress, né? Ó, primeira e segunda. Eu posso suprimir uma linha, eu posso suprimir a outra. Eu não vou suprimir as linhas de extensão, essas linhas aqui, ó, não vou suprimir. Extend beyond the lines. O que é extend beyond the lines? É a linhazinha, a partezinha da linha de extensão que vai além da linha de cota. Eu vou exagerar aqui para mostrar para vocês o que, é que vai acontecer, ó, no preview. Vou botar 4. Ó. Viu? Ele aumentou esse pedacinho aqui. Tá vendo? Ele aumentou esse pedacinho aqui. Aqui a gente já poderia fazer uma configuração, tá? Porque, por exemplo, ó, se o texto da gente vai ter um tamanho, eu vou configurar ele para um tamanho 8, se eu deixar tamanho 4, essa Extend Beyond the Lines vai ficar bem pequenininho. Talvez seja o caso de eu colocar aí o tamanho 6, tá? Depois eu vejo isso, vejo se é necessário diminuir ou aumentar. Veja, começou a ficar meio estranho isso aqui, porque eu não terminei as configurações. Eu só estou utilizando o bom senso, usando como referência aquela linha de 100 que eu desenhei inicialmente. O offset from origin é exatamente a distância da linha de extensão para o objeto que a gente precisa ter. Como a gente está com aquela linha de 100, né, que acho que vocês viram, aquela linha de 100, que a gente não vai conseguir porque tem outra janela apresentada, eu vou colocar, nesse caso, 0.65 vai ficar muito grudadinho. Eu vou colocar um tamanho 2, tá, para ela separar um pouco aí do objeto. Bom, é isso que necessariamente a gente precisa configurar inicialmente. Lembra que depois que eu aplicar todas as configurações aqui, eu vou voltar para o desenho, aplicar a primeira cota e checar se eu preciso mudar alguma coisa. Agora eu vou para Symbols and Arrows. Eu já tinha configurado Arrowheads. Arrowheads é a extremidade, né, da cota, o encontro da linha de cota com a linha de extensão. Ela está em Open 30. Leader é uma linha de referência, a gente viu isso no final da aula de cotagem, da aula teórica de cotagem. É interessante você respeitar o mesmo tipo de flecha. Isso se for uma indicação de numeração, né? Se for uma indicação de numeração, teria que ser, então, essa aqui, ó, o dot small, ou um dot small, ou um dot, tá? Um dot small, porque está bem parecida com o que a gente vem trabalhando. Pode ser o dot também, não tem problema nenhum. Isso para uma indicação de numeração da peça. Arrow size. Arrow size é o tamanho da flecha em si. Ó, se a gente está trabalhando, vamos dar uma analisada aqui no anterior. Na linhazinha len, o texto a gente vai botar 8. Esse tamanhozinho a gente está colocando 6. Essa distanciazinha da extensão para o objeto a gente está colocando 2. Né? Então, qual o tamanho da linha, do tamanho da flechinha que a gente vai colocar? Eu estimaria aqui, por bom senso, tamanho 4. Mas, veja, quase foi metade do texto. A gente pode começar a fazer relações desse tipo. Depois que eu aplicar, bom, para eu ver como é que vai ficar, basta clicar em qualquer outro ponto que ele já começa a fazer algumas alterações. Tá? Center Mark, que aí ele vai colocar uma marca de centro em círculos e em curvas. A gente está colocando aí 2.5. Eu acho que um 4 cairia bem, tá? Também. Não precisa trabalhar aqui com o Dimension Break, ou Linear Jog Dimension, ou Radius Jog Dimension também. Eu só preciso dessas configurações inicialmente. Vamos lá para o texto. Para o texto, então, ó, ele tem um estilo, tá? Eu posso clicar em um determinado estilo de texto aqui, tranquilo. Pode ser Arial, mas eu posso pedir para que ele seja negrito, tá?
Se lembra que a cota tinha que ser negrito, né? Eu posso pedir exatamente essa configuração, negrito, Arial negrito. Vou fechar, botei apply, foi close, né? O text color vai by layer. E o text height eu posso colocar ele aqui. Que você lembra que eu disse que ia colocar 8. Era 8 ou 10? Era, né? 10% de uma das dimensões que eu coloquei, ou 8% das dimensões. Aí, como aquela linha tinha 100, então é 10 ou 8, eu estou estimando 8 inicialmente aqui. Fraction height scale a gente não vai trabalhar. Não clique em Draw Frame Around Text, não vai ficar horrível, ele vai desenhar um retângulo ao redor da cota, isso não é oportuno nesse momento. Agora a gente tem o Text Placement. O que eu quero? Eu quero acima da linha de cota, sempre centralizada na cota, e a leitura da esquerda para a direita, conforme eu falei na aula teórica. E sempre o alinhamento alinhado com a Dimension Line. Então aqui não precisa mexer em nada, tá? Fit eu não vou mexer em nada. Primary Units aqui tá, eu só tenho que observar se era 0.00, tá correto. E agora eu clico em OK. Ao clicar em OK, vocês viram que já ficou mais bonitinho aqui, ó, tá vendo? A cota como ficou bonitinha. Agora eu vou, não esqueça do botão Set Current, né? Esse botão Set Current é importante, porque você vai tornar corrente as configurações que você fez. Eu vou para esse arquivo, então agora eu vou clicar em Close. Bom, o que eu vou fazer agora é o seguinte, ó. Eu quero usar o meu layer cotas, tá? Estou trabalhando com layer cotas. A cota linear tem que ser daqui. Olha que ele estava pegando uma... Deixa eu pegar agora sim. Então, a primeira coisa que vocês vão perceber, ó, a cota está em negrito, conforme a norma, né, que a gente pediu, né, as linhas de extensão e as linhas a linha de cota estão num tamanho bom, se você for ver. Eu, por bom senso, diminuiria. A cota está muito grande. Eu diminuiria aí 1/3 dela, praticamente. Isso daria praticamente tamanho 6, em torno do 6. Né? Eu iria para 6, ou mesmo até 5, tá? 6 ou 5 o tamanho da cota. Tem uma configuração também que eu não mostrei para vocês por um lapso, mas eu mostro agora, que é a distância desse texto para a linha de cota, que é importante que ela não fique muito grudada com a linha de cota. Com relação a essa linhazinha aqui, eu posso diminuir também, que é Extend Beyond Ticks, né? Eu posso diminuir. Então, o que, é que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco o texto, vou diminuir essa medida aqui, a distância da linha de extensão acho que ficou boa, né? Para o objeto ela está boa, tem um espaçozinho bom aqui. Aqui eu vou diminuir um pouquinho só essa linha de extensão. Vamos fazer uma coisa de cada vez. Se bem que eu poderia fazer tudo de imediato, mas só vamos começar com a linha de extensão. Eu vou diminuir um pouquinho essa linha de extensão aqui. Então eu tenho que voltar lá em Dimension Style Manager. Agora eu vou Modify. Aquela linha de extensão é Lines. Onde é que está a linha de extensão? Está aqui, ó. Extension Line. Agora o que eu preciso, ó, Extend Beyond the Lines. Eu vou colocar aqui 4. Ó. Tá? Vou clicar em OK. Set Current. Agora vou clicar em Close. Ó, viu que ele diminuiu? Ficou melhor. Ó. Tá? Eu quero diminuir agora o tamanho do texto. Vamos lá de novo. Só precisa fazer uma vez. As próximas vão sair todas segundo a essa configuração. Eu vou Modify. Clicar no Modify. Eu vou em Text. Em Text, o Text Height, eu disse que ia colocar 6 ou 5, eu disse que vou acabar colocando 5. Quando eu clico em OK, eu boto Set Current. Vou clicar em Close, olha, diminuiu, ficou bem legal, né? E agora eu vou também mudar a distância do 100 dessa cota para a linha de cota. Então, volto aqui, vou fazer a modificação. E nessa modificação é lá na guia texto, né? A gente tem aqui, ó, Offset from the inline. Eu esqueci de mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então, a gente poderia ter uma mesma distância da linha de cota para a linha de extensão. Aqui eu tinha colocado 2, salvo engano. Lá eu tinha colocado 2, aqui eu vou colocar 2 também. Clico OK, Set Current, mando Close. Ó, ficou legal.
né? Agora, se eu quero aplicar outra linear, eu consigo aplicar uma cota linear. Sempre primeiro ponto, segundo ponto. Existe uma outra cota que tem a alinhada, aligned. A line, ela vai permitir a gente desenhar cotas sempre alinhadas. A linear, diferente da line, ela só vai fazer na horizontal ou na vertical. A line não, a line vai fazer alinhada mesmo em paralelo com a linha que a gente está desenhando. Ó, vamos fazer um angular. Angular. Quando eu clico em angular, ele vai pedir para selecionar um arco, círculo, linha. Não, eu quero essa linha e a segunda linha. Ó, aí o legal é que você, dependendo, agora eu não estou clicando em nenhum botão do mouse. Eu cliquei na primeira linha, depois cliquei na segunda linha, e agora ele está pedindo onde é que eu vou largar isso. Eu não estou clicando em nenhum botão do mouse, eu estou movendo o mouse. Se você move ele para fora, ele vai já colocando os ângulos adjacentes sempre. Olha que legal. Isso aqui já não dá para fazer, porque eu estou cruzando linhas de cota, tá vendo? Vai ficar horrível. Né? Aqui fica cruzando linha de cota. Até aqui poderia ser, mas o mais interessante aqui seria esse posicionamento daqui. E aí a gente pode testar vários. Né? A gente pode ter, por exemplo, o diâmetro. Olha aqui, ó. Vem para cá e o diâmetro. Você lembra que eu falei mais ou menos a 45 graus? Cuida para ele não pegar, pode ser para fora, né? Mais ou menos 45 graus. Para fora, para dentro, aqui está ótimo. Ó. Olha como ficou legal. Então, eu recomendo que vocês agora pratiquem, tá? Exercitem, refaçam essa videoaula. E qualquer dúvida você tire comigo durante as aulas síncronas. Obrigado pela atenção de todos.